Em poucos dias algo incrível vai acontecer e pouquíssimas pessoas sabem o que vai acontecer. Algo mundial, universal e energético, incrível. E hoje temos o mérito de conversar com o Rabino Michael Rubinstein. E ele vai nos contar. Se Deus quiser que você conquiste certas coisas, tudo mudará 180 graus para melhor. Foi impressionante. Coisas que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. Aspectos impressionantes da realidade, tanto globais quanto pessoais. Até o milímetro mais interno do seu ser. Com impacto na vida, saúde e economia, finanças, trabalho e estudos. Em tudo, se quiser. Se você entender o que vai ouvir hoje, sua vida mudará. Rabino Miguel Rubinstein, é um prazer ter você aqui conosco. Como você está? Shalom Aleichem, querido Rav Zeev, é um prazer e que alegria estarmos juntos, falando desde a terra de Israel para todo o mundo, conectar as pessoas, suas almas e, claro, a divindade no mundo. É um prazer e quero agradecer a Hashem, a Deus, por nos dar a oportunidade de fazer isso. Baruch Hashem, toda Hashem, obrigado Hashem. E obrigado por ter o mérito de ter esses preciosos minutos de conversa. Com muito prazer. Bom, o que vem por aí? O que vem por aí? Vem aí dias muito poderosos. E muito poderosos a nível pessoal para cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, seja mulher, homem, criança, jovem, adulto, são dias espiritualmente muito poderosos. Agora, como você sabe, Rav Zeev, cada pessoa depende da sua consciência na vida. Se uma pessoa, por exemplo, tem consciência, como as suas palavras estão influenciando a vida dela, como os seus pensamentos podem condicionar a sua vida. Quanto mais consciente você é, mais pode controlar a vida e manejar energeticamente a vida que vai ter. Agora estamos prestes a viver dias muito poderosos para poder escolher novamente na vida qual energia quero atrair para o meu mundo. Por que digo isso? Porque afirmo que são dias tão poderosos. Eu digo isso porque estamos prestes a viver o Rosh Hashanah, o começo do ano no calendário hebraico. Agora, eu tenho muitos amigos judeus e não judeus que seguem o calendário gregoriano. Eles terminam o ano em dezembro, começam em janeiro, fazem um balanço nas empresas ou em suas vidas. Mas qual é o sentido de celebrar o Rosh Hashanah? Seja você judeu ou não, qual é o sentido de comemorar, no meio do ano gregoriano, o começo de um ano novo? A resposta é espiritual e relacionada à consciência espiritual. Em mais ou menos 3 semanas, chegamos ao dia em que celebramos, comemoramos e tomamos consciência do nascimento do ser humano com consciência. Quando você vê um animal, seja um cachorro ou um leão, eu estive recentemente em uma viagem na Tanzânia, vi leões, vi elefantes. É maravilhoso ver a natureza e os animais, mas um elefante não sabe que é um elefante. Uma árvore não sabe que é uma árvore. E uma pedra não só não sabe que é uma pedra, porque não tem consciência, como também não tem escolha. A parte maravilhosa do mundo que tem autoconsciência e joga contra e a seu favor é o ser humano. No Rosh Hashanah, nós celebramos o dia do nascimento, da criação da nossa espécie, consciente e com poder de escolha. E por que é importante celebrar isso e ter consciência? Porque se você não celebra o fato de que tem o livre-arbítrio, e se você não celebra que nasceu aqui no mundo, você não tem a consciência de que a sua chegada aqui tem um propósito e que você precisa escolher isso. Não é natural como os leões, os animais e as árvores que vivem o seu propósito. Um leão não tem a capacidade de escolher que não quer ser um leão. Um gato, um cachorro não pode decidir não ser o que é. A única espécie que pode escolher não ser o que é ou o contrário. Escolher não só ser o que é, mas manifestar o fato de que é um ser divino, que é uma alma divina em todos os aspectos pessoais, familiares, até na sociedade, é o ser humano.
Cada pessoa que está nos ouvindo agora, Rav Zev, cada pessoa que está nos ouvindo agora é um ser divino, é uma alma divina, Neshama Teorá, alma pura. E cada um pode ter a escolha de se conscientizar e atrair para a sua vida, em geral, todas as energias através do nível da alma na vida. O que isso significa? Existem muitos significados, precisamos de muitas horas de estudo, estudos profundos da Torá, do ensinamento divino profundo para entendê-los. Mas hoje estamos falando do que é chamado de básico. A base, o primeiro dia do ano. Rav Zev, você sabia que no mundo das startups, de onde eu venho, do mundo das startups, dizemos muitas vezes, back to basic, vamos voltar ao básico. Porque as startups, às vezes com toda a loucura de um projeto, de um empreendimento, às vezes se diz em espanhol. Me parece que você se desvia do assunto, mas é como se estivesse se desviando, não é? Você não se confunde? E muitas vezes a diretoria se reúne, o Chief Executive Officer, o diretor executivo, e diz, para. Para onde fomos com o produto? Para onde fomos com as vendas? Para onde fomos com o marketing? Voltamos ao básico. Por que existimos? Qual é o nosso reason why? Qual é o propósito? Rosh Hashanah é essa diretoria de uma pessoa com sua alma dizendo, para, um segundinho, para onde eu fui? Para onde eu quero ir? E é uma oportunidade espiritual para cada pessoa, seja judia ou não, de poder sentar à mesa com o poder mais grandioso do mundo, que é a divindade. E dizer, Rav Zev, graças a Deus, eu conheço sua história pessoal, Rav Zev, e graças a Deus você nasceu no Uruguai. Você está vivendo aqui em Israel, depois de um processo pessoal incrível de encontrar e descobrir não só o propósito pessoal, sua alma e poder desenvolver sua família na terra de Israel. Uau! E não só que você chegou praticamente à terra de Israel e tecnicamente está na terra sagrada. Não, eu estive visitando o seu vilarejo, no seu Yishuv, na terra de Israel. O quê? Que beleza, que maravilhoso, que lindo. Rosh Hashanah, esse dia poderoso, está chegando em poucos dias. É esse dia em que fechamos os olhos e dizemos, onde está minha terra prometida? Da minha alma, onde está? Onde está? E onde estou eu? E o que eu vou fazer para poder chegar até ela? E também pedir a Hashem, a Deus, a divindade. Me ajude no que não depende de mim, me ajude. Eu vou colocar no Waze o endereço, a terra prometida da minha alma. E vou ver como chegar este ano um pouco mais perto. Mas me ajuda para que no caminho eu não tenha muitos engarrafamentos. Não vou me deparar com muitos policiais, multas e câmeras. Não, que eu vou poder viajar tranquilo, em paz para a terra prometida. E por isso são dias de muito poder espiritual, Rav Zev. E talvez a maior força desses dias, sabe qual é? Que não é um dia individual. Talvez se fosse o Rosh Hashanah do Ravino Zev, ou de Florência, ou de uma pessoa no mundo, bem, seria um dia individual, não é? O Todo-Poderoso, como dizem nossos sábios hebreus, Kol Baei Olam. Todos aqueles que vêm a este mundo, todos os seres humanos, todos neste dia, tem a capacidade e o potencial de poder encontrar o reason why, a razão de existir, o porquê e para quê. E poder planejar como direcionar a terra prometida, em que este ano poder pedir e começar a fazer, e por isso é tão poderoso. Muito bem, uma pergunta. Por favor. Vamos pensar em alguém que está na América do Sul ou na Europa, nos Estados Unidos da América, Austrália ou outro lugar do mundo. Judia ou não, sei muito bem. O Ano Novo Judaico está se aproximando. Como eu me preparo? Agora estamos no mês de Elul, que é o último mês antes do mês de Tishrei, que é o começo do ano. Rosh Hashanah ocorre no primeiro e segundo dia de Tishrei, são 2 dias. Se colocarmos um exemplo em nível de moral, de exemplo, uma pessoa tem um rádio e sabe que no dia de Rosh Hashanah vai haver uma transmissão de rádio, um programa de rádio muito especial,
que se tiver o mérito de ouvi-lo, sua vida vai mudar. Porque, como dizem nossos sábios, tudo continua de acordo com o começo, como se diz em hebraico, ou seja, como você começou, assim, se Deus quiser, vai continuar. Se Deus quiser, você vai começar. Bem com o pé direito, como diz a expressão em espanhol. Começar com força, com o pé direito e tudo, se Deus quiser, vai continuar para o bem. Portanto, assim comecei nosso podcast, nossa conversa. Que saibam que, se Deus quiser, Rabino Michael Rubinstein, aqui juntos vamos poder dizer. Pode mudar a vida da pessoa desde o mais espiritual até o mais material. Ou seja, se souber como se conectar, como se preparar para apertar o on desse rádio, sintonizar a estação certa, o programa certo e o que escutar. Portanto, a pergunta, se eu tiver que resumir, é como eu me preparo? Como cada pessoa se prepara para escutar da forma mais nítida o programa de rádio adequado? O que ela vai ouvir? O que deve fazer, se Deus quiser? Que linda, linda, linda beleza? Pergunta Rav Zeev. E a resposta não é uma só. Porque a tradição judaica, nas escrituras, as fontes, a Torá, os sábios, ao longo de todas as gerações, ofereceram várias leis, linhas de preparação e várias limpezas de manchas para podermos nos preparar melhor para esse ano e para essa capacidade de luz do próximo ano. Hoje, neste contexto, quero compartilhar com você que é um dos mais importantes. O que é? Na tradição judaica, os sefarditas fazem isso durante todo o mês antes de Rosh Hashanah, antes do primeiro dia do ano no calendário hebraico. E os Ashkenazim, que vêm mais da Europa, têm a tradição de fazer isso uma semana antes de Rosh Hashanah. É uma tradição chamada Selishot. Muita gente sabe o que é, e é um costume que tem dois componentes estranhos, incomuns. O primeiro componente é que se faz esse espaço, essa meditação, essa oração, é feito em um horário nada normal, ou à 00:30 em um horário de Israel ou de qualquer lugar do mundo. Ou às 5:30 da manhã, às vezes 5 da manhã, às vezes 4:30 da manhã. Agora, que pessoas normais fazem alguma coisa à 00:30? Quem normal faz algo às 4:30 da manhã? Dormem? Uau, não é uma descoberta maluca. Por um mês, ou pelo menos na semana anterior a Rosh Hashanah e entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, entre o primeiro dia do ano e o dia do perdão, temos o costume de quebrar nossa rotina de sono. Não vamos dormir. Na verdade, os sefarditas, ele tem uma frase nesse momento de meditação, oração, que eles cantam. Vou cantar em hebraico e depois traduzir para o espanhol, que é Benadam Alehani. Pessoa, pessoa, ser humano, por que você está dormindo? Essa frasezinha é um versículo que foi tirado do livro de Jonas. Quem conhece a história de Jonas vai reconhecer na hora. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Quando ele está no barco, no meio de uma tempestade, no mar ao redor dele e todos ao redor dele naquele barco, eles estão rezando a Deus para acalmar a tempestade e ele vai dormir. E as pessoas que estão rezando a Deus vêm até ele e dizem: Benadam, pessoa, por que você está dormindo em meio a uma tempestade? Um mês inteiro, a primeira coisa que fazemos é acordar quando estamos dormindo. É um mês muito cansativo. As pessoas estão cansadas este mês por acordarem às 4:30 ou dormirem a 1:30 após a oração. Mas o principal fator é não irmos dormir. Durante o ano, pela rotina, pelo trabalho, pelas dificuldades econômicas, pelas dificuldades pessoais, emocionais, com as crianças, com o parceiro, por qualquer motivo. Às vezes vamos dormir e esquecemos que a vida é um presente. Que chegamos aqui sem a nossa vontade, simplesmente nos mandaram para cá. Que temos uma missão, que temos um propósito, que podemos nos elevar, que podemos reparar vários mundos dentro dos nossos próprios mundos. Que viemos aqui para dar muitas coisas, esquecemos porque fomos dormir. E a primeira preparação para esse dia poderoso, para essa transmissão de rádio que você mencionou antes, neste programa de rádio único, que é o dia de Rosh Hashanah, é acorde. Acorde, querido, acorde. Não, mas estou imerso nas minhas coisas. E o que eu vou fazer?
Muitas pessoas não têm esperança e acham que não conseguirão mudar a realidade. A todos que me ouvem e sabem do que falo, peço que escutem bem, por favor, não falo. Eu não falo. Rav Zev fala de 3.300 anos de ensinamentos divinos, e desde a Torá, desde Moisés, Avraham Avinu, 3.800 anos até hoje. Desperte sós, alma divina, você pode ter um novo começo. Em que aspecto? Em tudo? O que você precisa? Primeira coisa a fazer, acordar. Uma vez que você acordou, agora podemos falar de muitos preparativos que você pode fazer. E como uma pessoa pode acordar? Antes de tudo, literalmente, como acordar? Mudar seus hábitos, Não ir dormir da mesma maneira que você vai dormir, não levantar da mesma maneira que você se levanta. Fazer uma mudança no dormir. Depois você poderá criar o hábito de dormir 8 horas por noite normalmente. Mas agora, nessa época, é como... Me desculpe, vou usar um exemplo do mundo do futebol. Mas uma coisa é quando você está na liga. Na liga tem muitos jogos, é o ano todo. E outra coisa é quando você está antes da final da Copa do Mundo. Você chegou na final, como é que vai dormir? Normal. É preciso se preparar mental e emocionalmente para alcançar seu melhor estado de espírito nesse dia. Agora, isso é no futebol, que é muito importante, claro, mas não é nada. Perto da vida e família de alguém. Quanto a pessoa precisa estar acordada? Wake up. Nós dizemos em hebraico leitoher beshuvah. Despertar em nossa capacidade de voltar à nossa essência, back to basic, voltar ao básico, à nossa alma, ao nosso propósito. Há algo que nossos sábios dizem, com sua permissão, Rabino Michael Rubinstein. O conceito de que o Melech, o rei, que é Akadosh Baruch Hu, Deus, o Criador, está conosco, está no campo. Melech Basadeh neste Elul, antes de Tishrei e do Ano Novo Judaico. O que significa que, em termos de lição moral, o rei, que está sempre em seu palácio, governa de seu palácio, tem muitos enviados e muitas pessoas que o ajudam. Ele decide, durante um mês, sair do palácio e ver como está o seu povo. Ele vai ao campo, escritório, universidade, trabalho, família, refeitório e cozinha que você precisa. O rei decide de alguma forma descer do palácio e ir até os lugares mais humildes, ou seja, onde quer que a pessoa esteja. Este é o mês em que estamos agora, o mês de Elul, que é o mês da busca. E de alguma forma eu gostaria de compartilhar com você, Rabino Michael Rubinstein, uma ideia, gostaria de saber sua opinião. De certa forma, a busca é, por um lado, como você disse, Rabino Michael Rubinstein, é ir à essência, buscar quem sou eu, despertar, ver qual é a minha essência e também ir em direção a quem é Deus, quem é o Criador. O rei saiu do seu palácio e estava dormindo. Quem é Deus? É Deus? E outra coisa, qual é o vínculo de Deus comigo e o meu com Deus? Qual é o nosso vínculo com o Criador? Qual? E aí... eu acho que está um segredo muito grande para resolver. Talvez anos de terapia. Muita gente nas terapias de coaching pensa que o foco está em si mesmo. Eu que fiz certo, eu que fiz errado. Como eu mudo isso? Como eu mudo aquilo? Ou seja, o foco está em si mesmo. Grande objetivo, missão, visão, micro-objetivos. Como eu levo isso? Tá. E eu sou o foco, eu sou o protagonista. Eu acho que o mês do ULIT Israel muda o nosso foco. O foco está em Deus, o foco está em mim, e o foco, acima de tudo, está em Beinei. Não sei se em hebraico, no vínculo que existe entre Deus e eu. O que é esse vínculo? Eu sou uma criatura do Criador, porque eu vim ao mundo. E se eu entendo que Deus é o rei, que é o que fazemos em Rosh Hashanah, que Mamlich Meta Melech, coroamos a Deus, o mundo inteiro, se Deus quiser, coroamos a Deus, ao Criador, como Criador do mundo. E que o mundo tem um propósito. E queremos a sua criação. E queremos que Ele, o Criador, seja nosso Rei, nosso Melech, e nós sejamos seus fiéis trabalhadores para corrigir seu mundo. Acho que muitos problemas desapareceriam. Por quê? Porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando. Bem, aqui há uma criação e um Criador, há um propósito, e eu tenho minhas qualidades.
como eu ajudo, como eu sou parceiro de Deus em sua criação, como eu ajudo o próximo. Portanto, o foco muda e eu começo a ver o que o próximo precisa, o que ele necessita, obviamente, diferenciando infinitas vezes. O que Deus precisa de mim? Deus decide precisar em seu mundo, que tudo o que Deus cria em seu mundo tem um porquê. E aqui está a pergunta: o que eu venho a ser? Não eu, mas sim que venho para ajudar. O foco muda para fora. Você deve saber a sua opinião. Adorei. Antes de tudo, adorei o que você disse, mas também a forma como você disse. E quero fortalecer algo incrível e dar um parâmetro. Se uma pessoa ouve agora suas palavras sagradas, Rav Ze'ev, e diz: e como posso saber se estou mais próximo da divindade ou mais distante em relação ao que você disse? Então, vou pegar um dos ensinamentos do Rav Kook que ele escreveu. Esses livros brancos e são chamados de livros brancos do Rav Kook, que se chamam Todos Luzes, os livros do Rav Kook. Ele deu um parâmetro espetacular em Orot HaKodesh, nas luzes sagradas, no 3º volume. Tem uma partezinha lá que diz qual é o parâmetro de uma pessoa para saber se você está mais perto de Hashem ou mais longe de Hashem, mais perto da divindade ou mais longe da divindade. E diz um parâmetro maravilhoso: se você ama mais as criaturas, o que está ao seu redor, você está mais próximo de Hashem. Mas não só as pessoas. Se você anda nas ruas e se maravilha mais com as árvores, com as pedras, com as flores, com os animais, com os céus, e sente um amor profundo por tudo, você está mais próximo de Hashem. Por quê? Porque o foco não está só em você. Muitas vezes as pessoas pensam que a paz completa é a proximidade com a divindade. É se eu vou estar conectado comigo mesmo, comigo e pronto. E na verdade isso desconecta a alma do mundo. E a alma é uma célula dentro de todo o mundo. O mundo é como um corpo, uma grande parte da divindade. E justamente me identifico muito com suas palavras, Rav Ze'ev. Que o objetivo é poder trabalhar sobre o vínculo entre a pessoa, entre Hashem, e que isso se manifesta no final em tudo o que existe. E que seja com muito, muito amor, porque esse é o parâmetro da proximidade com Hashem. Sim, ouvi um rabino dizer uma frase muito profunda que acredito também ajuda a economizar tempo e dinheiro com terapias. Embora possa ser excelente para certas pessoas, obviamente pode ser que seja excelente, não estou dizendo que não. Há um conceito que, se assimilado, pode tornar muitas terapias desnecessárias, talvez outras, mas não essa. Entender que, na verdade, eu não preciso de nada e você... Ou seja, a pessoa nos ouve, você não precisa de nada. Por quê? Como seu irmão Miguel disse, você não escolheu nem pediu para vir a este mundo comer, dormir, trabalhar ou ganhar dinheiro. Você não precisa disso. Aqui há um Criador e uma criação. Deus decidiu te criar porque Deus decidiu precisar de você. E realmente existe uma necessidade, e é a necessidade de Deus para que você cumpra sua missão na vida. Portanto, você e eu e aqueles que nos ouvem, cada um de nós tem, na verdade, uma necessidade real, essencial, que é a necessidade de ajudar a Deus em sua criação. É de corrigir o seu mundo, não de comer, nem de beber, nem de dormir. Eu não preciso disso, eu sou um ser humano e estou aqui para fazer a vontade de Deus, para corrigir o seu mundo. Preciso comer, beber e dormir, claro, e ter um trabalho, claro, mas eu preciso disso. Eu não preciso. É como um soldado que está defendendo seu reino. Ele vai ao depósito de munições e pede um computador, um chip, capacetes para todo o seu regimento, milhares de capacetes, milhares de computadores, milhões de dólares. Perguntam, por que você quer isso? Quero defender meu povo, meu rei e você. Ah, toma, não é que eu preciso de munições, computadores, não. O que eu peço é para defender meu povo, para corrigir o seu mundo. Eu acho que isso é entender que a gente realmente não precisa de nada, exceto uma coisa, que é ser parceiro de Deus na criação, corrigir o mundo e trazer alegria a Deus e a todos. Isso evitaria vários problemas. Totalmente de acordo. E para encerrar, queria te dizer algo importante. Eu sinto que uma pessoa pode ouvir e despertar
e pode ter uma frase que pode mudar a vida dela. Mas o que realmente muda a vida, no final das contas, é a continuidade. E me parece que é o lugar certo para poder convidar as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não fazem parte da nossa querida comunidade Israel High, que vão poder viver permanentemente toda a energia que nós tivemos agora. E, na verdade, viver não adormecidos, viver conectados, e não só as suas almas. Isso é através da palavra Israel High, que é o nome da comunidade. Viver através de uma conexão global, através da palavra Israel, com tudo o que tem a ver com a divindade. E que a vida vai poder florescer através da conexão com a terra de Israel, com a filosofia de Israel, com a Torá, com o povo de Israel, com tudo o que tem a ver com Hashem. E quero convidar cada pessoa que ainda não faz parte, que possa se juntar à querida comunidade, e também desejar aos nossos membros que nossos queridos membros da comunidade possam sempre estar conectados através da comunidade. As suas almas, obrigado. E com essa conexão poder iluminar infinitamente seus ambientes, suas famílias, seus amigos. E que, se Deus quiser, como sempre desejamos, que no final possamos ter a oportunidade de que todos os membros da comunidade possam se unir em Jerusalém, em Jerusalém, e poder chegar fisicamente à fonte da luz, que é Jerusalém. Então vou dizer algumas palavrinhas sobre a comunidade. Para quem ainda não conhece, Israel High é uma comunidade espetacular, com muitos líderes como o Rabino Michael Rubinstein, eu e outros líderes, cada um com suas especialidades incríveis. Há uma agenda comunitária muito rica para quem adquira a associação. Existem cursos incríveis onde vocês podem acessar as aulas no seu tempo livre. Existem encontros online e grupos de WhatsApp do Rabino Michael Rubinstein, meus e de outros líderes, onde podem fazer perguntas pessoais diretamente. Conectar-se conosco e com a grande comunidade do Israel High, que é espetacular, e realmente estar ligados a nós, à terra de Israel, à Torá de Israel. E como falei com meu filho Ram Mijael, em vez de pensar nisso como algo específico, o momento do ano é viver essa energia. Estar vinculados com a Torá de Israel, vinculados com Deus, o Criador, e a terra de Israel, todos os dias do ano com muita alegria, muita riqueza e muito carinho. Amém. Amém, 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 amém. Querido Rav Zev, muito obrigado. Muito obrigado. Desejo que cada pessoa que está nos ouvindo tenha bênção e abundância, se Deus quiser, para que possa ver e realizar em sua vida pessoal, familiar e em geral toda a luz que pudemos expressar neste encontro maravilhoso. Muito obrigado, Rav Mijael. Que tudo tenha sucesso e bênçãos. Shana Tová Umetuká. Amém, que seja um Ano muito doce, muito bom para toda a humanidade. amém, amém, amém.